Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. O meu nome é Guena Figueiredo e nós estamos lendo o livro do Samuel Feller-Harmel sobre análise grafoscópica de assinaturas. Nós vamos ler agora a página 11, onde ele começa a falar sobre assinaturas seguras. Eu vou lendo para você, vou fazendo inferências, dando exemplos meus e dizendo para você a mesma coisa que ele está falando, só que nas palavras mais simples que eu consegui. Por quê? Porque ler o livro de um perito pode se tornar uma coisa extremamente difícil, pesarosa e cansativa, mas o assunto ele é muito delicioso. Mas eu não quero que você seja escravo da linguagem de um perito, porque a pessoa que pegar o seu laudo, ela vai ser o juiz, os advogados, conhecedores do direito. Eles precisam do seu conhecimento e do seu conhecimento técnico. Só que se você falar tão difícil para eles, não vai trazer clareza. Você é um ajudador do juiz. O juiz precisa ter clareza e confiança de que ele entendeu o recado que você passou no seu laudo. Então não se preocupe em falar difícil, se preocupe em falar com clareza. Mas se o juiz quiser falar difícil, você não vai ficar lá com cara de besta, com cara de bobo. O que o senhor perito quis dizer com isso e com isso, com isso? Se você falou simples e ele não se satisfez, você fala com uma linguagem mais complexa, para que você seja capaz de falar com qualquer pessoa que seja sobre o assunto de perícia grafoscópica. Porque você pode ter uma ótima história, você pode ter a melhor história do mundo, mas se você não souber usar a linguagem da sua clientela, essa história ela vai sair como uma história besta, uma história feia, uma história sem graça. Por quê? Porque você não consegue acessar a pessoa que te ouve. Então eu estou me esforçando profundamente para poder ler, já é a segunda ou a terceira vez que eu leio, para poder falar com você de uma forma simplificada. Nós estamos na página 11 falando sobre assinaturas seguras. Eu vou lendo e vou comentando. Nas palavras do Samuel, ele diz assim: solicitações de perícias em assinaturas normalmente questionam sua autenticidade ou, em caso de falsidade já comprovada, a identificação do autor da imitação. Bem, são nem 3 linhas, são menos de 3 linhas. Mas aí às vezes você lê e você fala assim, tá muito fácil. E aí eu falo assim, tá, que foi que eu te disse? Você não consegue repetir. Tem coisas que você pensa que entendeu, mas se você não consegue traduzir nas suas palavras para mim, você está provando para mim que você não entendeu. Então eu vou repetir. Solicitações de perícias em assinaturas normalmente questionam sua autenticidade. O que ele está falando? Às vezes o processo vai girar em torno de você provar que aquela assinatura questionada é realmente daquela pessoa. Beleza. Mas existem assinaturas que já vão chegar para você com uma comprovação de que a assinatura é falsa. Existe um processo anterior onde a falsidade já foi comprovada e agora o processo gira em torno de identificar quem foi o autor da imitação. Então, às vezes, existe ali um leque de pessoas que você consegue abarcar e você consegue inferir que uma daquelas pessoas fazia parte de um determinado contexto, fazia parte de um determinado cenário e uma daquelas pessoas é o falsificador. Então, agora eu quero que você diga para mim, se você entendeu essas menos de 3 linhas. Solicitações de perícias em assinaturas normalmente questionam o quê? Autenticidade. Mas em caso de falsidade já comprovada, por que eu estou enfatizando isso? Não tem como você, num processo, chegar, dizer essa assinatura é falsa e foi o vizinho que fez, foi o vizinho do marido da colega do dono do banco que fez. Não tem como. Num processo, você vai provar se a assinatura é da pessoa ou não. Quando já foi provada a falsidade, aí existe um leque de pessoas que você vai estudar para poder ver
quem é o autor da falsificação. Então, continuando nas palavras do Samuel, é o seguinte: em boa parte dos casos, há uma tendência de o perito apresentar uma conclusão categórica, pelo menos para os primeiros desses dois questionamentos. Em outro capítulo desse livro, abordarei o significado e as implicações dos termos autenticidade e falsidade. Então, eu gostaria que você fosse muito honesto na sua perícia, porque não tem como você ser categórico. Por quê? Perícia grafoscópica, ela é uma avaliação probalística. O que é uma avaliação probalística? Existem ali vários hábitos gráficos. Vamos dizer que você vai pegar 10 ou 15 tipos de análises, né? Inclinação axial, como comportamento de pauta, a forma que a pessoa liga uma letra a outra, e você vai analisar. Aí você vai falar assim: dentro dos hábitos gráficos, os hábitos gráficos se repetiram em 30% dos padrões coletados, em 40%, em 70% dos padrões coletados. E tendo em vista a porcentagem alcançada, infere-se que a assinatura questionada, né, e o padrão ali estudado pertencem ao mesmo punho, pertencem à mesma pessoa, porque é muita arrogância, é muita pretensão sua chegar e falar assim: olha, é 100% de certeza, porque você não é Deus. Você precisa entender que nós somos humanos, nós vamos fazer uma avaliação probalística, e é melhor você falar de uma forma verdadeira do que o seu laudo ser impugnado, né? E você ficar lá gaguejando porque você não tem argumentos. Você fala baseado em números, você vai criar escalas de convicção. Mas eu não vou me atentar a esse fato agora, porque o Samuel vai abordar esse assunto lá na frente. Vamos continuar aqui de acordo com as palavras dele. Ele fala assim: em outro capítulo deste livro, abordarei o significado e as implicações dos termos que você vai usar. Então, autenticidade e falsidade, nós vamos ter que estudar esse termo e saber que quando você usa cada um desses termos, ele tem um peso. E você precisa ter noção do peso que essas palavras têm. Então, continuando. Mas por ora, diz o Samuel, vou tratar apenas da assinatura em si, a parte destas duas questões. Número 1. O que há de especial em uma assinatura que possibilita a identificação de sua autenticidade ou falsidade com certeza? Por quê? Os padrões gráficos naturais, eles vão ser para você um recurso muito útil. Você muitas vezes vai ter que buscar assinaturas que foram executadas fora daquele contexto, fora do contexto judicial. A pessoa estava assinando um cartão de biblioteca, um contrato de aluguel. Por quê? Porque nem sempre é tão fácil você olhar para uma assinatura e dizer ela é falsa ou ela é autêntica. Não. Você vai falar em 70%, 80%, em 90% dos padrões repetidos, o hábito gráfico tal ficou evidente ou não. Mas continuando. O que uma assinatura tem para ser segura? O Samuel diz assim: seria possível fazer imitações perfeitas de uma assinatura que fossem indetectáveis até mesmo por peritos? Aí ele mesmo dá a sua opinião. Então, repare que ele não é taxativo. Ele diz, em minha opinião e experiência prática. Porque a experiência, ela é insubstituível. E aí é que você tem que respeitar aquelas pessoas que estão caminhando há mais tempo. Eu não estou caminhando há tanto tempo assim na perícia grafoscópica. Eu sou uma curiosa estudiosa e eu gosto muito de ler, mas no quesito experiência eu jamais poderia me colocar no mesmo patamar que Samuel ou do que meu professor Amaury Salerno. Mas ele diz assim: em minha
opinião e experiência prática. A resposta a essa segunda questão é assim. Qual foi a questão? É possível fazer imitações perfeitas, indetectáveis, até mesmo por peritos? O que o Samuel diz? A resposta para esta segunda pergunta é sim. Impressionantemente, sim. Por quê? Qual foi a primeira? O que há de especial em uma assinatura que possibilita a identificação de sua autenticidade ou falsidade com certeza? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda, seria possível fazer imitações perfeitas, indetectáveis? Samuel, eu estou repetindo para que entre na sua cabeça. A resposta à segunda questão é sim, dependendo naturalmente de algumas características da assinatura em questão e das circunstâncias envolvidas em cada caso. Ou seja, é possível sim você fazer uma falsificação indetectável por um perito. Mas, porém, contudo, entretanto, você tem que entender que a assinatura lá daquela pessoa, né, que ela está mostrando lá, olha, não fui eu que assinei isso daqui, ela está lá questionando um contrato de um banco, de um aluguel, de alguma coisa, ela vai chegar e dizer assim, não fui eu que assinei isso daqui. Mas aí você vai analisar a assinatura dela. Às vezes, a assinatura da pessoa é uma coisa tão básica, é uma coisa tão simples que a assinatura dela tem um alto grau de vulnerabilidade. Então, você precisa entender que a resposta para essa segunda questão é sim, se a assinatura que estiver possivelmente sendo falsificada, se ela for extremamente vulnerável. Então, nós precisamos estudar o que são assinaturas vulneráveis ou não. Mas vamos continuar aqui nas palavras do Samuel. Ele diz assim, olha, em minha opinião, a resposta à segunda questão é sim, mas dependendo naturalmente de algumas características das assinaturas em questão e das circunstâncias envolvidas em cada caso. Então, além da vulnerabilidade da assinatura, ainda existem as circunstâncias envolvidas em cada caso. Por quê? Você precisa analisar essa assinatura aqui, que eu tô analisando se foi aquela pessoa ali que fez ou não. Essa assinatura, ela foi feita com essa pessoa sozinha ou ela tinha uma plateia, ela tinha observadores? Por quê? Se ela tiver observadores, é óbvio que ela vai se sentir muito menos segura. A pessoa que está sozinha, ela pode errar, ela pode apagar, ela pode voltar atrás, ela não precisa atuar, ela só precisa falsificar. Mas a pessoa que tem uma plateia, ela precisa falsificar e atuar. Ela precisa ser uma atriz porque ela está se passando por uma outra pessoa. O Samuel continua assim, estamos na página 12. Em tese, não existem assinaturas impossíveis de serem imitadas de forma suficientemente exitosa. Em tese, não existe, não é impossível, a ponto de enganar pessoas leigas e até mesmo peritos. Ainda vamos discutir o que seria enganar um perito, mas certamente algumas assinaturas são facilmente mais imitáveis do que outras. Ou seja, quando você vai analisar uma assinatura, você vai analisar os padrões coletados, antes você precisa analisar a assinatura com a qual você está comparando os padrões coletados. Qual é o grau de vulnerabilidade dela? Ela é tão basiquinha que qualquer pessoa consegue imitar? Eu estou tentando ser extremamente clara. Por quê? Porque o meu objetivo é que nós possamos crescer juntos. Mas se isso estiver chato para você, você acelera o áudio. Então, vamos abordar a primeira das duas questões inicialmente apresentadas. E a resposta surgirá naturalmente. Palavras do Samuel. Qual é a questão que ele está falando aqui? Qual foi? Ele fez duas perguntas. O que há de especial em uma assinatura para que você possa identificar a sua autenticidade ou falsidade com certeza? Então, a primeira das duas questões a que ele se refere é essa. Uma assinatura, nas palavras do Samuel, que permitisse identificar categoricamente a sua autenticidade ou falsidade em caso de imitação,
poderia ser considerada totalmente segura. Isso implicaria a impossibilidade total de qualquer outra pessoa que não o seu legítimo detentor de reproduzi-la manualmente com todos os elementos identificadores gráficos presentes e inalterados. Então, o que está acontecendo? O que ele está falando aqui? Uma assinatura onde não existe a menor capacidade daquela assinatura ser falsificada. Que características essa assinatura tem? Aí ele vai continuar assim. Consideramos essa situação como o extremo ideal para o qual tendem todas as assinaturas. Por quê? O que é uma assinatura? É um método de autenticação de que aquilo foi realmente assinado por você. Assim como você faz compra e sai uma nota fiscal que comprova, né, que você comprou arroz, feijão, batata, óleo e farinha, a assinatura é a sua autenticação pessoal. E esses itens, se você conseguir reproduzir todos esses itens de segurança, seria o extremo ideal para que a sua assinatura fosse infalível. A sua assinatura não é passível de ser imitada. Então vamos analisar. Continuando aqui nas palavras do Samuel. Consideramos essa situação como um extremo ideal para o qual tendem todas as assinaturas. Por que ele diz tendem todas as assinaturas? Porque o objetivo das assinaturas é provar que foi feita pelo seu detentor. Estando algumas muito próximas desse extremo, outras muito distantes e a maioria delas em posições intermediárias diversas. Então vamos estabelecer uma reta. Num ponto dessa reta existe aquela assinatura que ela tem todos os itens de segurança. No outro extremo, tem aquela assinatura que é totalmente vulnerável e insegura. E existe o meio termo, a pessoa tem alguns elementos de segurança dentro da assinatura dela. Mas o ponto extremo, propriamente dito, seria inatingível por qualquer assinatura. Então, o que ele está falando? Que o ponto extremo seria inatingível. É impossível você conseguir fluir com naturalidade a sua assinatura, de forma que você diga assim, é impossível que ela não seja imitada. Porque se a sua assinatura, ela flui com naturalidade. Se você perde a naturalidade de fazer a sua assinatura, porque você precisa incluir o elemento X de segurança, aquilo deixa de ser algo que vai fluir de você para ser algo mecânico. E aí que você que é dono da assinatura, você mesmo fica parecendo um falsificador. Por quê? Você começa a escrever devagar, você começa a escrever com sinais de hesitação, e o que era para ser uma assinatura segura começa a se tornar uma assinatura extremamente insegura. Por quê? Quando você pega uma assinatura e ela está repleta de sinais de hesitação, né? Tem várias paradinhas, ou vários momentos gráficos, ou várias interrupções na fluência, no fluir da escrita, primeira coisa, você vai induzir o perito a pensar que você produziu uma falsificação. Quais seriam esses itens que você pode atingir parcialmente? Então, não se preocupe de atingir todos, se preocupe de assinar com tranquilidade, mas quanto mais critérios de segurança você puder incluir, melhor. O primeiro é um traçado extenso. Um traçado extenso, quando um falsificador pegar um documento e ele pensa assim, nossa, essa pessoa, eu posso extrair vantagem dessa pessoa. Se eu souber fazer a assinatura dela, mas olha o tamanho da assinatura dessa pessoa. Ela tem um traçado extenso. Então, isso já vai desanimar o falsificador. O segundo ponto é um método de construção complexo. O método de construção seria, sim, a engenharia daquela escrita. O método de construção, ele é tão complexo. Às vezes você olha uma assinatura, você vai acompanhando. A pessoa botou
a caneta aqui, ela foi lá em cima, ela deu uma voltinha, ela desceu, mas existem assinaturas que têm um método de construção tão complexo que você olhando através do microscópio, você tem dificuldade de saber. Quando ela chegou aqui, ela subiu, ela voltou, para onde é que ela foi? Porque você não consegue na sua mente reproduzir qual foi a sequência, o que foi que ela construiu primeiro. O terceiro dado de segurança: algumas estruturas com traços curvos e longos. Por que traços curvos e traços longos? Quanto mais longo o traçado, maior naturalidade, maior tranquilidade o falsificador precisa ter. E traços curvos, eles vão sempre ser mais demorados. E aí o que acontece? Se você tem aquela assinatura, ela é curtinha, todos os traços são curtinhos e são retos. É como você fazer aquela escala Richter lá de um terremoto. É muito fácil para uma pessoa olhar. Não, tudo que ela escreve aqui é tudo retinho, os traços são curtinhos. Ela nem sequer tem tempo de errar. Mas se você tem traços longos e traços curvos, aí a pessoa vai ficar mais preocupada, porque ela vai ter que parar. Ixi, o traço é muito longo. Aí ela faz uma paradinha, deixa eu ver para que lado que ela vai. Só que aquele ato dela parar e olhar para onde é que ela vai, através de um microscópio e às vezes até a olho nu, o perito consegue, com a experiência e com o conhecimento que ele tem, perceber que aquela pessoa, ela parou ali, não tinha motivo para ela parar ali. Então, se ela parou ali, muito provavelmente ela estava indecisa de como é que eu vou continuar aqui. E se você não sabe como você vai continuar, muito provavelmente se trate de um falsificador. Outra coisa, momentos gráficos longos. O que são momentos gráficos? Quando você começa e você termina, quando você bota a caneta no papel, até o momento que você levanta novamente, é arremate, é ataque e arremate. Aquilo ali vai formar um momento gráfico. Eu, por exemplo, meu nome é Guena, G-U-E-N-A. Eu não tiro a caneta, eu escrevo Guena todinho num único momento gráfico. Mas existe aquela pessoa que, se você encontrar outra Guena, você me apresente, eu vou adorar conhecer, que ela vai escrever o G, aí ela para e ela escreve U, aí ela escreve E-N-A. Então, ela teve 3 momentos gráficos. Ela escreveu primeiro o G, depois ela escreveu o U, depois ela escreveu E-N-A. São 3 momentos gráficos. Então, são 3 momentos gráficos curtos. E qual é o item de segurança? É que os momentos gráficos sejam longos. Então, se você pega, começa a escrever e só para lá, só lá quando você termina, não tem levantamento de caneta, é um único momento gráfico. Quanto maior o momento gráfico, maior a segurança que a sua assinatura adquire. E o traçado, ele precisa ser altamente dinâmico. O outro quesito de segurança é um traçado altamente dinâmico. O que significa um traçado altamente dinâmico? Quer dizer que eu tenho um ritmo, uma velocidade. É altamente dinâmico, você consegue escrever com uma determinada fluência, com uma determinada rapidez. Por quê? Porque se você faz, às vezes é um momento gráfico longo, mas você escreve tão devagarzinho que dá para a pessoa imitar você com muita tranquilidade. Então, além do momento gráfico ser longo, ele precisa ser altamente dinâmico. Isso vai ser um quesito de segurança para a sua assinatura. Penso eu, na minha humilde ignorância, que os itens que eu mencionei até agora, eles não são assim tão difíceis. Traçado extenso, um método de construção complexo, você pode inventa aí uma letra maiúscula, né? Treina a sua letra maiúscula, não é uma coisa impossível de você fazer uma coisa mais complexa. Os traços curvos e longos, momentos gráficos longos e traçado altamente dinâmico. Agora, a número 6, você precisa ter muita atenção, pelo seguinte motivo.
Você precisa ter, para que a sua assinatura seja o ó do borogodó da segurança, uma pequena variabilidade natural em suas características. Goianinha, o que significa isso? Você pode assinar 1000 vezes. Você não consegue fazer a sua assinatura 1000 vezes de forma idêntica. As variações, elas precisam ser pequenas. Agora, existem pessoas que cada vez que elas assinam, a assinatura dela sai de uma forma muito diferenciada. E às vezes, o padrão que você analisa, o hábito gráfico dela, a variação dela é tão grande que o hábito gráfico dela que você estuda é a grande variabilidade. Mas a grande variabilidade vai tornar a assinatura dela extremamente vulnerável, porque aquilo que o falsificador fizer pode ser encarado como mais uma das variabilidades do detentor daquela firma. Então, uma assinatura segura, ela precisa variar pouco. Ah, não, agora eu vou fazer um G assim, eu vou fazer um F assim. Não dá para você ficar mudando e achar que a sua assinatura vai ser segura. Por quê? Às vezes você pensa assim, não, eu não assinei tal documento, é obrigação do juiz chegar lá e dizer que eu estou falando a verdade, porque às vezes você sabe que você está falando a verdade, você foi injustiçado, você sofreu um golpe. Só que você precisa entender que não está escrito na testa de ninguém honestidade ou desonestidade. O juiz, os advogados são seres humanos e nós somos imperfeitos. Então, quando você decide fazer uma assinatura e você sabe que ela é muito fácil de ser imitada, você está por sua conta e risco. Não tem como você amaldiçoar até a 10ª geração do juiz porque o juiz errou com você. O juiz é um ser humano. É você que precisa pensar na sua assinatura e analisar se ela é segura ou não. Agora, continuando aqui na página 13, o Samuel diz assim: além desses critérios que poderiam ser considerados fundamentais ou até obrigatórios, há algumas características desejáveis que certamente reforçam a segurança de uma assinatura, pois podem se tornar verdadeiras armadilhas para um imitador. Nesse parágrafo, ele falou tão fácil que, nossa, se você não entendeu nem esse parágrafo, aí eu não consigo traduzir mais fácil do que ele falou, não. Mas é o seguinte, quais são os traços desejáveis, armadilhas? Aqui são itens de segurança, que eu dei aqui até 1 ao 6. Mas agora, o que são armadilhas? Armadilhas são pontos secretos. São coisas que você vai fazer na sua assinatura que o falsificador ou possível falsificador, ele não vai nem perceber. Por exemplo, é muito indicado para a sua segurança, para a segurança da sua assinatura, que se você fizer levantamentos de caneta, que eles sejam muito discretos. Às vezes você levanta a caneta, que é para você descansar a mão, e você inicia um outro momento gráfico, mas você faz isso de uma forma muito discreta, todas as vezes naquele ponto. Mas o perito ele é capaz de identificar aquilo através de um microscópio, mas a olho nu, um falsificador vai dizer, não, ela não fez nenhuma parada, isso aqui é um único momento gráfico. É claro que o falsificador não vai ter conhecimento desses termos, na maioria das vezes, né? Mas você, se quer ter uma assinatura de segurança, é muito indicativo que você siga esses passos que eu estou te sugerindo e me acompanhe para o próximo vídeo.